Eu acredito que a maior parte de quem é designer hoje em dia ou que tem interesse em entrar na área acabou desenvolvendo esse gosto pela profissão, analisando marcas, logos, enfim, de coisas que a gente vê estampado todos os dias por aí. Aí depois de receber bastante desse estímulo visual, você se interessa pela área, começa a estudar sobre e tenta desenvolver a sua primeira logo. E aí você dá de cara com um bloqueio criativo, não se sente satisfeito com as suas criações e sente que você está fazendo alguma coisa extremamente errada, porque aquilo que você cria não tem nada a ver com aquilo que você vê na rua. Mas fica tranquilo, isso também já aconteceu comigo, felizmente eu descobri qual era o meu problema e eu vou te ajudar com ele aqui nesse vídeo também. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é uma logo, qual é a função dela e o mais importante, como criar uma logo coerente, funcional. Então já se ajeita aí que eu tô vendo aqui que tu tá todo torto, já anota tudo que eu falar porque esse vídeo é importante. E é claro, se você não é meu inscrito, você é maluco, tá? Toda semana tem vídeo aqui nesse canal pra te ajudar a se tornar um designer melhor. Então já se inscreve aí no canal, deixa seu like, não perde seu tempo, tá? E já me segue lá no Instagram também pra gente trocar uma ideia, enfim, bater um papo mais próximo. Vamos lá, doidão, o que é uma logo afinal de contas? Diferente do que muita gente pensa, logo não é identidade visual. A logo é apenas uma parte, um fragmento de uma identidade visual. Se a gente for pensar na etimologia da palavra, logo, ela vem do grego de logos, que significa palavra e razão. Em outros idiomas, isso é entendido como um signo, um símbolo que geralmente está associado a alguma marca. Então uma logo nada mais é do que a representação gráfica dessa marca. E o interessante é que essa representação gráfica não necessariamente precisa estar atrelado ao que aquela marca vende. Ah, se eu tenho uma doceria, minha logo precisa envolver um doce, já que ela é representação gráfica da minha marca é uma doceria, então precisa ter um doce na minha logo. Não precisa. A logo pode estar associada a várias outras coisas da sua marca, como por exemplo a essência, a visão, os valores, isso tudo também contribui para a criação dessa representação gráfica. E qual é a função dessa logo? Assim como os outros elementos da sua identidade visual, a logo tem a função de identificar essa empresa. Ela tem essa função de destacar e de traduzir a personalidade da sua marca. Nós vemos aí no dia a dia várias logos que cumpriram muito bem com o papel delas, como por exemplo a logo da Apple, da Starbucks, da Xiaomi, da Nike, da Adidas, enfim, são milhares de exemplos de logos que cumpriram com o papel delas. Mas aí a pergunta que fica é como que eu vou criar uma logo que cumpra com o papel dela, como que eu acerto na hora da criação? Existem muitos fatores para além da criação que precisam ser levados em conta quando você trabalha nesse processo criativo. Acho que um dos principais exemplos que eu posso dar aqui é o briefing. O briefing precisa ser muito bem feito, muito bem elaborado para você poder acertar na hora da criação. Se você não faz a mínima ideia do que é isso que eu tô falando, eu vou deixar ele linkado aqui no card para você assistir. Eu tenho um vídeo onde eu falo só sobre briefing, como que você cria, o que ele é, para que ele serve. Então, se essa é a primeira vez que você tá tendo contato com esse termo, ou se você já teve, mas não entende muito bem, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui para você assistir depois. Mas mesmo o briefing sendo extremamente importante para esse processo de criação, eu não vou falar sobre ele nesse vídeo, porque eu entendo que você já tenha feito um bom briefing e o seu problema tá sendo de fato na hora de criar a logo. Vamos lá, o processo de criação da logo, o processo do que a gente considera uma boa logo, se alterou muito ao longo dos anos. Influência da cultura pop, modernismo, vários fatores tiveram essa influência em mudar o conceito que a gente entende do que é uma boa logo. Mas alguns princípios se mantiveram os mesmos desde os primórdios de criação. E são eles: a necessidade da sua logo ter uma cor e forma, ela precisa ter variações para que possa ser utilizadas em várias situações diferentes. Por exemplo, a mesma logo da mesma marca que vai ser utilizada no outdoor pode ter muito mais detalhes do que uma logo que vá na estampa de uma camisa, por exemplo. Então você precisa ter variações dessa logo para que essa logo possa atender todas as demandas do projeto. Ela precisa ser entendida universalmente ou está atrelada a alguma cultura específica. Aí vai depender muito do seu nível de projeto, mas ela precisa ser entendida universalmente. E para fechar, geralmente a logo carrega algum elemento tipográfico que leva ali o nome da marca. Esses 4 princípios se mantiveram os mesmos na hora da criação de uma logo, independente do tempo. Então sempre que você estiver trabalhando no desenvolvimento de uma logo, é importante você verificar se a sua logo atende esses 4 requisitos. No último princípio, eu disse que uma logo não necessariamente precisa carregar um elemento tipográfico com o nome da empresa. Mas como eu vou fazer para saber se essa logo que eu tô criando precisa ou não carregar esse elemento tipográfico? E isso aí, amigão, você vai ter que descobrir ao longo do seu projeto. Você vai ver se o seu projeto precisa desse elemento ou não. Existem logos que podem ser apresentadas símbolo mais tipografia, outros tipos podem ser apresentados só o símbolo sozinho ou só a tipografia sozinho, e por último a gente tem aqueles tipos de logo que são símbolo e tipografia juntos em um só. E isso vai variar de projeto para projeto, não é uma regra. Às vezes a empresa
empresa para quem você está desenvolvendo esse projeto precisa de um símbolo para ser utilizado de forma independente em marca d'água, em embalagem, em alguns tipos de estampa. Tem empresas que não têm necessidade, só a tipografia cai bem, então você vai ter que analisar ali qual é o tipo de projeto que você está lidando. Se eu for te dar o exemplo aqui de uma marca grande, a Starbucks, por exemplo, ela utiliza só o símbolo dela estampado em embalagem, em copo, em guardanapo, ela precisou só desse símbolo para ser utilizado individualmente. Mas você precisa entender que a sua logo não tem a obrigatoriedade de carregar um símbolo. Se você desenvolveu ali um projeto tipográfico que é muito expressivo, tem bastante personalidade e ele carrega todos aqueles 4 princípios que eu te falei, não tem necessidade, talvez, você criar um símbolo para ele. Se você fizer isso, pode ser que aconteça do seu símbolo ficar sambando ali, perdidão, sem saber para onde é que ele vai, porque ele tá sobrando no projeto. Então cabe você estudar e ter essa sensibilidade ali de quando o projeto pede só por uma logo tipográfica ou se precisa de um símbolo. Enfim, existem muitas possibilidades e você precisa estar atento ali, um olhar bem sensível em cima disso. Agora, para criar uma logo funcional, 3 itens são muito importantes: tipografia, psicologia das cores e psicologia das formas. Todos esses 3 tópicos, quando são vistos pela primeira vez, carregam para dentro do nosso subconsciente uma chuva de informação. Isso faz com que a nossa mente descarregue várias sensações, emoções, memórias, lembranças e crie associações a tudo aquilo que nós já conhecemos. É dessa forma que a sua mente funciona quando você bate o olho numa logo e você já pensa se aquele lugar é caro ou não, quem é o público-alvo daquele estabelecimento, o que provavelmente eles vendem, como eles vendem, isso tudo sem nem entrar no lugar. E isso acontece principalmente por causa desses 3 elementos que eu falei: psicologia das cores, tipografia e formas. Esses 3 assuntos, caso você não tenha conhecimento nenhum, é muito importante você estudar na hora de você criar os seus projetos. Eu tenho 2 vídeos aqui no meu canal bem interessantes, onde eu falo sobre psicologia das cores e tipografia, eu vou deixar os 2 linkados aqui no card para você já dar essa estudada. Outra coisa que você precisa entender é que uma logo sozinha não fala. Ela precisa de uma identidade visual para levar todo esse contexto junto com ela. O que te faz olhar para a Apple e associar ela à tecnologia, à modernidade, criatividade e inovação não é apenas a logo lá, a maçãzinha que ela tem, não. O que te faz pensar em tudo isso é o conjunto, é a identidade visual inteira da Apple. A identidade visual carrega toda a personalidade da marca em diferentes formas de representação gráfica. Agora que você sabe todo esse conceito para conseguir criar uma boa logo, eu vou te falar onde criar isso. Quando a gente trabalha com logotipo e identidade visual, a gente trabalha com vetores, tá? Então você precisa utilizar softwares que tenham esse suporte, como por exemplo o Corel e o Illustrator. Pelo amor de Deus, não me faz a burrice, a cagada de criar identidade visual no Photoshop. O Photoshop não apresenta recurso suficiente para você conseguir desenvolver uma boa identidade visual, assim como o Canva, tá? Você que cria logo pelo Canva, pare! Photoshop e Canva não foram feitos para isso. Sempre que você for criar uma logo, procure softwares com suporte a vetor, como Illustrator e o Corel. Ponto final. Basicamente, esses são os tópicos que vão te ajudar a sair de uma logo amadora e sem sentido nenhum para uma boa logo que tenha uma coerência, que faça sentido. Caso tenha curtido esse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like.